Que bom que você está assistindo o terceiro vídeo da nossa semana de conscientização da escoliose, do tratamento da escoliose baseado em evidências. Eu sou o Rodrigo Andrade, sou fisioterapeuta clínico, docente, pesquisador e eu sou o fundador do Escoliose Brasil. Nesses vídeos anteriores você assistiu sobre o que é escoliose, de como a escoliose está sendo tratada no Brasil, sobre as evidências científicas do tratamento conservador, tanto de coletes ortopédicos quanto de exercícios científicos, mas agora neste vídeo eu vou me aprofundar ainda mais sobre a SOSORT e sobre as 7 escolas com comprovação científica de exercícios para escoliose. Então, falando sobre os métodos comprovados que estão dentro da SOSORT, da organização da SOSORT, que são as 7 escolas com evidência científica, que estão na PubMed, vamos começar falando sobre o método Schott, que é um método alemão, que eu gosto muito do raciocínio do método alemão, que alguma coisa nós aqui no Brasil nos perdemos com esse raciocínio. Por quê? As pessoas iam para a fazenda da Catarina Schott e ficavam fazendo exercício por diversas horas por dia. Elas eram quase um internato. Elas ficavam lá por um período se exercitando para que de fato elas consigam de fato automatizar essas novas funções do sistema nervoso. E por que eu digo que no Brasil a gente se perdeu? Em algum momento falou-se que uma vez por semana resolvia o problema do paciente e o paciente ficou cada vez mais dependente do profissional e do fisioterapeuta, e aí, claro que esse paciente não teria um resultado tão interessante. Imagina você comparar, se você vai 7 dias na academia versus uma vez por semana, você fazer regime 7 dias por semana comparado a uma vez por semana, você vai trabalhar 7 dias na semana e uma vez por semana comparado a uma vez por semana, e ver no final a dose se ela realmente não é diferente. Então a ideia é criar consciência quanto à deformidade, a autocorreção tridimensional. Todas as escolas vão enfatizar isso. Faz uma respiração derrotativa, então existem exercícios específicos para cada tipo de curva, para cada tipo de classificação, e o mais importante é fazer esse paciente automatizar essa nova função. Escola de Barcelona de escoliose, do Rio, ela leva os conceitos do Schott, eles publicam sempre com o mesmo nome, da mesma maneira, mas eles usam muito mais auxiliares externos, como na foto o espaldar, essas descompressões, então envolve um pouco mais de estímulos mais complexos, mas segue os mesmos princípios. A escola da Polônia, do PubMed, da Polônia, elas vão pensar praticamente no plano sagital, que é o plano lateral. Quando você olha o paciente de lado e ele tem a retificação, ele falta cifose e falta lordose. Como eu disse no vídeo anterior, na aula anterior, os pacientes têm uma relação direta. Quem tem mais retificação tem mais ângulo de corda, tem mais curva. Então, se eu melhoro a cifose, consequentemente eu também vou tentar segurar mais a escoliose, a curva, o outro plano. Um plano interfere no outro plano. Ou seja, esses exercícios eles vão trabalhar muito em posições de quadrupedia, que vão estabilizar mais as cinturas escapulares e cinturas pélvicas e vão favorecer esse movimento, o retorno da cifose e também, consequentemente, da lordose. Eles vão trabalhar mais a cadeia cinética fechada, vão trabalhar basicamente nesse plano, também segue os princípios do Schott, um pouco do Klepp, então tem todo o raciocínio. Eu gosto bastante desse raciocínio no meu curso, exatamente dessa mesma maneira, uma reprogramação do sistema neuropsicomotor, que é a gente adquirir novas posições de acordo com cada aprendizagem. Então, ele aprendeu muito bem sentado, ele vai em pé, ele vai mudando de posturas, basicamente reaprendendo a cada posição. O método lá na Grã-Bretanha, ele já pensa basicamente na autocorreção do plano frontal, do core, da curva. Ele vai fazer movimentos muito intensivos todos os dias,
todos os momentos fazendo essa correção. Então vão ajudar bastante pacientes também que são muito rígidos, né? Então eles também fazem a respiração mecânica do Schott, do Dobomed, eles fazem exercícios antes de começar e algumas outras técnicas para alívio de dor. Tem o raciocínio do Maitland, raciocínio também do Pilates para ganho de movimento. Então eles seguem princípios parecidos. A terapia individual funcional para escoliose, que é o FITS, eles vão usar bastante auxiliares externos, eles vão usar esses terabandes para ajudar nessa descompressão e na ativação dessa briga, contração da gravidade a todo momento. Vão fazer as correções tridimensionais, eles separam o método numa fase mais de facilitação do movimento, primeiro a avaliação, depois a facilitação do movimento e depois em si os exercícios focados para esses pacientes. Eles fazem muitos, tem alguns estudos mostrando com crianças, então é o método que mais trabalha com crianças e tem conseguido ter uma boa estabilização das curvas em crianças também. A escola de Lyon, na França, é uma escola que ela é dependente do colete Artbrace. Então, não é um método específico somente de exercício, a evidência dela não é suportada em curvas abaixo de 20 graus, exatamente por isso, porque ela depende do colete. Então, o ideal, a ideia principal é fazer exercício dentro do colete, que eu acho muito interessante, só não acho que seria um método específico de exercício. Ela pode nos contribuir com os outros métodos, uma vez que é importante o paciente fazer exercícios sem colete também. Eles vão fazer respirações cada vez mais mobilizando a coluna lá dentro do colete de forma tridimensional, eles vão enfatizar a contração dos músculos profundos, mas a evidência científica não é suportada sem o colete porque ela depende diretamente do colete Artbrace. A última escola seria o CIAS, que é Scientific Exercise Approach to Escoliose, que são exercícios científicos da escoliose. Eles vão melhorar mais ou menos as mesmas diretrizes da SOSORT, vão melhorar a consciência do paciente quanto à deformidade, a correção tridimensional, que todas as escolas enfatizam isso, estabilização ativa por meio dos músculos mais profundos da coluna, dos estabilizadores, o tratamento focado tanto na família quanto no paciente, pensando em todo mundo trabalhar junto em prol dessa melhora e estimular a reação de equilíbrio para melhorar a estabilidade da coluna do paciente. Principalmente, todos esses métodos, e principalmente no nosso tratamento da escoliose baseada em evidências, a gente tem um foco principal, que é quebrar o ciclo de Stokes. O ciclo de Stokes é o seguinte: eu tenho um disparador genético, hormonal, tenho várias causas que a gente já citou anteriormente, fazendo a coluna entortar. Se entorta a coluna, eu tenho cargas assimétricas, eu tenho músculos trabalhando diferentes, de formas diferentes. Como eu estou crescendo, estou na fase do crescimento, esse crescimento tende a ser desorganizado. Pensa na Torre de Pisa, se você constrói mais um andar em cima dela, vai entortar mais. E aí, quanto maior a curva, mais cargas assimétricas. Eu vou tendo mais compressão, mais degeneração. Quando você pega um paciente, uma escoliose grave, o lado fechadinho, ele tem mais artrose, por exemplo, comparado ao outro lado. Então essa degeneração existe. No passar do tempo, essa degeneração vai fazendo a minha coluna também entortar mais. Ou seja, uma curva faz ter uma carga assimétrica, um crescimento assimétrico, mais degeneração que gera mais curva. Ou seja, nós precisamos quebrar esse ciclo, deixar a coluna mais reta, para ter cargas mais simétricas, para ter um crescimento mais simétrico, para evitar a deformidade. Quebrando esse ciclo, fazemos a escoliose regredir ou segurar essa progressão. Então, o nosso foco no tratamento é pensar no cérebro. Lá, ele que manda, ele é o dono da empresa que manda os funcionários, chamados músculos, articulações, trabalharem mais equilibradamente. Se eu não tenho o dono da empresa mandando direito, essa empresa vai ser muito bagunçada. Então, o funcionário não vai trabalhar direito. O nosso trabalho é fazer isso virar automático, igual andar de bicicleta. Por que uma velhinha, ela sabe andar de bicicleta? Ela pode perder um pouco de performance, de agilidade. Mas você não ouviu falar essa frase?
Quando você aprende a andar de bicicleta, você nunca mais esquece. Você dirigir o carro, chega uma hora, quando você vai mudar a marcha, no primeiro momento você teve que pensar, aprender o que é dirigir. Chegou um tempo, você muda a marcha e nem está pensando em mudar a marcha. Isso vira um ato motor automático. É isso que a gente precisa fazer com o nosso paciente com escoliose. A gente tem que ensinar ele a se corrigir, deixar ele muito atento nessa correção e vamos fazer esse paciente ficar cada vez mais automático. Então esse é um videozinho que viralizou na internet de uma paciente que eu ensinei, eu falei para ela, vamos tentar se corrigir. Essa nem é a melhor maneira, isso foi bem no começo, hoje a gente faz uma correção muito mais interessante que isso, mas acho que vale até como registro. E eu fui falando para ela, vai se corrigindo, vai apertando o bumbum, vai girando para cá, vai se olhando, vai se arrumando. Podem ver que no começo ela usa até a força da perna, tira o pé do chão. Ela não corrige as 3 dimensões da melhor maneira no primeiro momento, então a retificação ainda existe. E aos poucos essa paciente vai aprendendo, entendendo como é se corrigir. Falou, ó, tá caindo demais, volta um pouquinho, volta pro eixo. Ótimo, muito bom, vai entendendo qual é esse processo. Então é importante que o exercício seja automático, que ela faça sozinha. Tudo que eu faço com o meu paciente, ela não aprende. Tá? Tudo que é passivo, ele não aprende. Aí depois de algum tempo, ela refazendo essa correção, e ela consegue fazer de uma maneira muito mais leve, muito mais fácil. A gente pode observar como a musculatura dela está mais simétrica, como ela consegue chegar na correção tridimensional de uma maneira muito mais eficaz, de uma forma mais leve. O corpo dela está ficando muito mais corrigido de uma forma mais fácil do que no primeiro momento. Né? Então isso já é mostrado em alguns estudos que quando você faz a correção a coluna fica mais reta. Isso também a gente viu numa radiografia aqui. Passa a primeira foto o paciente relaxado e na segunda foto o paciente corrigido. Isso é um efeito imediato, igual do colete, só para a gente saber se a correção está boa ou ruim. Mas as nossas radiografias não são feitas dessa maneira. Isso já está publicado, a gente já sabe que funciona. Tá? Isso é só para mostrar para o paciente que na primeira foto ele é relaxado, a gente chama de nota 0. E a segunda foto ele está em correção e ele está em nota 10. E se a gente olhar o raio-x, ela também está mais corrigida. O nosso objetivo é entender que a autocorreção deixa a coluna mais reta, o cérebro entende que aquilo é normal, que o certo é certo e o torto é torto, e os músculos começam a trabalhar de forma automática e de forma cada vez mais específica, cada vez mais equilibrada. Essa é a função principal. Eu gosto muito desse estudo publicado na Eurospine, uma revista boa, uma revista de alto impacto, uma revista com um bom padrão metodológico, e eles fizeram um estudo em 2013 falando assim, a autocorreção e orientação para o paciente pode reduzir a deformidade e melhorar a qualidade de vida de pacientes com escoliose idiopática no adolescente. Esse é um estudo nível 1 de evidência, clínico, randomizado, estudo do Monte Cone de 2013. Eles pegaram pacientes todos que eram curvas leves, de 10 a 25 graus, que é só exercício, Richter menor de 2 e idade acima de 10 anos. Eles fizeram uma separação muito interessante. Então a metodologia foi, eles avaliaram 209 pessoas, excluíram uma grande parcela que tinham outras causas da escoliose, ou o tamanho da curva era maior, ou já tinha feito outros tratamentos, separaram 55 em cada grupo, ou seja, 110 pacientes. Trataram eles em 2 grupos separados por 6 meses e reavaliaram após 1 ano. Tá? Um follow-up bem importante. O que eles fizeram? Eles fizeram autocorreção. Eles mostram no estudo exatamente para cada curva qual era a maneira e fizeram exercícios. E um grupo para o cérebro, ou seja, exercícios de fortalecimento, tudo mantendo a autocorreção, exercícios lá, girar superfícies estáveis, caminhar, mudar de direção visando a coordenação e o equilíbrio, autocorreção em coisas funcionais, sentar, levantar, subir essa escada, obstáculos, visando o controle neuromotor da coluna e dos membros e colocar um pezinho na cabeça para equilibrar, mantendo aí a correção. Tá? Pesos foram aumentando, 300 gramas, 500 gramas e 1 quilo. Comparado com quem? Com exercícios gerais. Tá? A gente pode chamar na fisioterapia de cinesioterapia.
que são mobilização de coluna, fortalecimento de coluna, alongamento, equilíbrio e caminhada. Pilates faz tudo isso, poderia ser também, tá? Acompanharam 6 meses, tratando semanalmente esses pacientes, com exercícios em casa também, e acompanharam os pacientes depois do tratamento por 1 ano. Olha os resultados. Eles tinham curvas médias de 19 graus, os 2 grupos. Depois de 6 meses, o grupo que tratou o cérebro, com autocorreção, foi para 14, enquanto o grupo controle, que era de exercícios gerais, tratou o músculo, aumentou um pouquinho, foi para 20,9. Depois de 1 ano de tratamento, 1 ano sem tratamento, só de acompanhamento, o grupo que tratou o cérebro permaneceu estável, ainda melhorando lá mantendo os seus 5 graus a menos. 5 graus é eficaz, né? A gente diz que uma melhora real acontece quando tem um grau acima de 5 graus, porque não tem erro de medida padrão. E o grupo que tratou só o músculo, ele teve um ligeiro agravo. Ele aumentou um pouco o seu grau. Então, a conclusão é que você deve colocar autocorreção, o paciente deve realizar autocorreção diária, quem tem escoliose, e essas orientações das tarefas são importantes. Pode reduzir a progressão, melhorar a curvatura e melhorar a qualidade de vida desses pacientes. A conclusão é: recomendamos seu uso em ambientes de assistência secundária em que as pessoas estejam devidamente treinadas para tratar pacientes com escoliose. Então procure centros especializados que foquem nisso, que tratem especialmente isso. Então, claro, depois que aprendeu tudo isso, a gente vai trabalhar todos os sistemas juntos, né? Sistema visual, vestibular, os ajustes posturais, equilíbrio, todo mundo junto. Então, por exemplo, essa paciente está mantendo a sua correção quando ela joga essa bolinha para cima, em cima de um equilíbrio, em cima de um travesseiro. Para que serve isso? Para distrair o cérebro, para fazer aquela autocorreção ser cada vez mais automática, ser fácil, para que uma hora ela está andando no shopping e está se corrigindo. Isso de fato é importante. Você já pensou em tratar o seu paciente com escoliose à marcha? Não, ninguém pensa. Eles só tratam marcha, a fisioterapia trata marcha, paciente pediátrico, paciente neurológico e idoso. Maioria dos casos. Paciente postural, ninguém trabalha. Deformidade de coluna, ninguém trabalha. Por que não trabalha? Porque acredita que isso não seja um problema. Mas de fato, se a gente não corrigir, não automatizar nas funções básicas, que é, por exemplo, um passo, a gente nunca vai conseguir tratar esse paciente de forma efetiva. Então é importante que esse paciente consiga se corrigir em todos os momentos. É um paciente com uma curva muito importante, 50 graus, um flashback importante, que é aquela retificação importante. Então, de fato, é uma correção difícil dele manter e dele fazer, enquanto a gente vai fazendo um passo primeiro mais estático, mais estacionário, mais leve, para depois ele fazer isso de uma forma mais automática, e uma hora ele vai estar andando em qualquer lugar e essa coluna vai estar cada vez mais alinhada, mais retinha. Saída do ar, expande na entrada do ar. Cabeça expande na entrada do ar, mantém na saída do ar. O ponto fraco, a área fraca, os ombros, a torácica, a cabeça. Mais uma vez. Isso, mantém e volta. Voltou? Não perde, não perde, não perde. Vamos para o outro lado. Mantém, correção, outra perna. Ótimo, essa perna te ajuda. Abre o ponto fraco, expande o ponto, a área fraca, ombros, cabeça, região torácica. 3 respirações. Na inspiração expande, na expiração mantém. Na inspiração expande, na expiração mantém. Vai. Ponto fraco, área fraca, ombro, torácica, cabeça e volta. Muito bom, mantendo. E é claro que esse paciente, por exemplo, ele é um paciente que gosta de jogar basquete e tinham feito com que ele tinham proibido ele de jogar basquete. E aí ele falou: tem escoliose e ainda me proíbem de fazer o que eu gosto, já tenho que usar colete, já tenho que fazer exercício e ainda me proíbem, é muito pior. Então o que eles fizeram? O que a gente fez? A
gente treina o corpo dele para que ele possa fazer aquilo que ele mais gosta de fazer. Então os nossos exercícios são baseados nas correções, no que ele faz, no que ele joga, no que ele gosta. Então ele vai treinar salto, que muita gente contraindica salto, e a gente não contraindica, a gente treina o paciente para fazer o salto, para que ele possa fazer o salto. Esse paciente reduziu de 50 graus, que ele tinha indicação cirúrgica, para 45 graus. Então ainda é uma curvatura importante, porém ele está terminando o Risser, está indo para o 4 para o 5, está acabando o crescimento e a gente está fugindo da cirurgia. Então a ideia é automatizar essas funções, é fazer o corpo desse paciente entender em cada momento. Então, por exemplo, exercícios mais dinâmicos, mais ativos, baseado no que a pessoa faz no seu dia a dia. Como, por exemplo, treina na marcha, uma paciente que corre, quis começar a correr, então a gente está treinando a correção dela em todas as posições para que depois na corrida isso se torne automático. Tá? A gente já tem no nosso tratamento aqui no Instituto da Escoliose Brasil, a gente já tratou mais de 500 pacientes com esses métodos científicos. A gente tem um número imenso de pacientes em atendimento hoje e a gente tem vários casos de sucesso na nossa equipe. Eu vou mostrar alguns. Por exemplo, essa paciente, ela tinha entre 10 e 11 anos, ela tinha 16 graus, o médico falou para ela não fazer nada, e aí, pode fazer nada, vai fazer natação, isso não é grave. Ela voltou para o médico e a curva dela tinha dobrado, de 16 graus, tinha ido para 33. Então, uma escoliose que estava evoluindo. E aí, para aproximadamente um ano de tratamento, esse tratamento baseado em evidências, ela passou de 33 graus para 25 graus e a mudança postural é muito visível. Então, favorecendo com que a gente conseguisse estabilizar, tivemos uma mudança maior que 5 graus, a gente considera um excelente resultado. Essa é uma paciente muito interessante, eu avaliei ela no curso de Salvador, ela tem indicação cirúrgica de 62 graus, eu indiquei cirurgia para ela e falei assim para ela, vamos tratar até você poder operar tudo. A mãe dela foi insistente, veio até Campinas, fez uma avaliação comigo após 2 meses daquele dia que eu atendi ela no curso. Ela fez uma nova radiografia para a confecção do colete e ela passou de 62 graus para 50 graus em 2 meses. Isso é milagre? Isso é comum? Não é comum, tá? Esse é até um caso muito atípico. O que eu falo? Esse paciente estava tão desorganizado, esse sistema nervoso central, de só ajustar um pouco essa nova postura, dá para ver a diferença entre as fotos, ela melhorou esses 12 graus. Agora o trabalho é manter e ver se a gente consegue diminuir. A indicação cirúrgica ainda existe, que acima de 50 graus é muito importante. Vamos ver como vai ser esse tratamento daqui para frente. Essa é uma outra paciente lá de Garanhuns, Pernambuco. Ela está no Risser 4 e ela tinha uma curvatura de 31 graus. E 31 graus com Risser 4, a gente optou por fazer um tratamento, ela teria indicação de colete e exercício. Mas como ela já estava quase terminando o crescimento, falamos, vamos acompanhar o seu tratamento e vamos ver se há necessidade real do uso de colete. E ela fez só exercício, esse é um raio-x chamado EOS, com baixíssima radiação, então ela tem 80% menos de radiação esse exame, e ele é muito mais fidedigno da gente avaliar, ele também aparece de forma tridimensional, e aí, somente com exercício, ela não usou colete, ela passou de 31 graus para 25, 26 graus, e de fato, ela está distante do uso do colete, a gente fica muito feliz, porque também melhorou a qualidade de vida do paciente de não usar colete. Essa é uma paciente que fez 8 meses de tratamento, ela fez o mesmo exercício todos os dias, eu só vi ela 2 vezes na minha vida, 1 mês, ela é de Salvador, mas ela veio para Campinas uma vez, ela adulta, ela continuou fazendo a mesma série de exercício por 8 meses, ela não tinha grana para voltar para cá, e aí o resultado foi esse, ela melhorou de 36 graus para 19 graus, são 17 graus de correção em 8 meses fazendo uma série, então depende do paciente, não depende só do fisioterapeuta. O importante é que ele queira melhorar, ele queira fazer o seu exercício, queira mudar como ela está. Né? Essa é uma outra paciente de Poços de Caldas, Minas Gerais. Ela tem 6 meses, foram 6 meses de tratamento e ela fez 3 séries. Eu vi ela uma vez, após 2 meses, 4 meses e 6 meses ela continuou fazendo esses exercícios
a cada vez, em todos os dias em casa, juntamente com o uso de colete. Ela tinha 6 indicações cirúrgicas e ela passou agora de 53 graus para 47 graus na curva de cima. Está muito mais alinhada, não foi uma mudança tão grande, foram 6 graus, porém na curva de baixo, de 36 para 26, foram 10 graus de diferença, mas olha o alinhamento dela, como ela está muito mais simétrica, e isso faz a gente ter uma confiança de que a gente está fugindo da cirurgia. Então essa é uma paciente de Sorocaba, 11 meses de tratamento, conservador com colete de exercício, a gente chama de escoliose idiopática juvenil, 7 anos, é um caso ainda mais difícil do que tratar um adolescente, um adulto. Ela tinha 31 graus, e ela hoje está com 14 graus, então a cada 6 meses eu fazendo uma radiografia, de 31 foi para 20, de 20 foi para 14, uma felicidade imensa, praticamente hoje quase é imperceptível a escoliose dessa paciente. Esse é um outro caso aqui também da nossa equipe da Escoliose Brasil, um adulto para hipercifose, então a gente não trata só a escoliose, a gente também trata, ele tinha uma escoliose muito leve de 10 graus, mas o que incomodava era um aumento da curvatura e de 60 graus foi para 45 graus, que é o fisiológico, que é o normal. Então dá para ver na primeira foto como essa mudança foi bem importante, 6 meses de tratamento. Então como que eu vejo os métodos sem evidência científica? Para mim são aqueles 7-1 que a gente sofreu da Alemanha. Tá? É impossível a gente esquecer do 7-1 no Mineirão. Ficou para trás, a gente tem que ficar com medo para que não aconteça de novo, mas a gente precisa olhar para frente, tentar o hexa, né? Então a gente precisa olhar o que tem na ciência, o que eu errei, o que eu tirei de proveito. Então minha vida acadêmica, os cursos que eu fiz, está tudo dentro de mim, né? É impossível a gente esquecer do que eu aprendi no Pilates, do que eu aprendi no RPG, nos cursos de terapia manual, e a gente vai juntando tudo isso. E isso é o mais importante, tá? Então, como que eu vejo a escoliose no Brasil? Qual seria o futuro? Como deveria ser? Primeiro, um programa de rastreamento escolar lá nas escolas, ou também os pediatras. Por quê? Porque quando a gente foi até as escolas, avaliamos 2.562, a gente encontra curvas pequenas, curvas mais fáceis de ser tratadas, que eu acabei de mostrar, que as evidências de exercício somente, a gente consegue evitar as progressões, consegue evitar o uso do colete, das cirurgias, seria o ideal. Então foi na escola, fez os exames para confirmar, né? Então Adams usa o escoliômetro, deu mais que 7, vai fazer uma radiografia, se for o EOS ainda melhor, tem menos radiação. A gente comprovou que tem escoliose, e ficou o pai e a mãe com a mesma dúvida. E agora, faço o quê? Quem que eu procuro? Eu tenho que procurar uma equipe especializada, com os bons médicos, com bons fisioterapeutas, com bons coletes, com os bons psicólogos, educadores físicos, todo mundo que saiba, nutricionistas, pensando na vitamina D e no cálcio, pensando que toda essa equipe vai ajudar a amparar essa patologia e ajudar a evitar essas progressões e deformidades mais severas. E de fato, também as cirurgias. E aí essa equipe vai, de acordo com uma literatura, com os consensos internacionais indicados, de 10 a 25 graus, exercícios científicos, de 25 graus a 50 graus, os coletes tridimensionais são as melhores evidências, juntamente com os exercícios científicos, e acima de 50 graus, para aquelas pessoas que realmente precisam, ótimos médicos, ótimos cirurgiões que vão nos ajudar nessa história toda. Então esse caminho de fato é longo e desafiador, e o nosso trabalho é tentar desentortar, corrigir, deixar isso cada vez mais retinho. Então, pensando nesse mês de junho de conscientização, é fundamental que tenhamos mais profissionais, que tenhamos os pacientes, que tenhamos a população também olhando para essa patologia, que ela é muito importante para quem sofre. Então a gente se sensibiliza com isso. O nosso trabalho todos os anos é juntar o máximo de pessoas para deixar a população informada que existem tratamentos sérios, e esse é o meu trabalho. Eu faço cursos no Brasil todo, na América Latina toda, presencial,
fazendo com que mais profissionais consigam ser capacitados. Porém, eu não consigo chegar em todos os lugares que me pedem todos os dias. Eu queria estar falando sobre um pouquinho que aconteceu com as minhas costas. A mãe descobriu isso no começo desse ano, em janeiro. Ela achou que eu tinha quebrado a clavícula, mas não, já era escoliose. A gente foi pro hospital aqui de Tijucas, falaram a mesma coisa e também já era escoliose. E depois a gente foi pra Florianópolis. O médico disse pra mim me entortar-me toda pra depois eu fazer a cirurgia. E eu queria que vocês divulgassem essa matéria pra poder me ajudar. Tchau. Dor nas costas, isso é um problemão que afeta muita gente, mas você já ouviu falar em escoliose juvenil? Essa é uma deformidade na coluna de crianças entre 3 e 10 anos e que aparece geralmente de forma silenciosa, sem provocar dor. Mas os sinais são claros. Um ombro fica mais alto do que o outro, ou um lado do quadril mais alto, também a cintura até mais acentuada. Segundo os especialistas, a doença atinge cerca de 2% da população. Não é difícil imaginar qual deve ser a rotina de uma criança de 9 anos. Eu gosto de correr, brincar, brincar de casinha, brincar de boneca, fazer comidinha, várias coisas. É claro que, como toda menina da idade dela, Cauane adora fazer tudo isso e muito mais. O único problema é esse colete que limita bastante os movimentos dela. De abaixar o pescoço para escrever e ler. O tratamento começou há 1 ano depois que a Cleusa descobriu que a filha tinha um problema grave na coluna. Fui desembaraçar o cabelinho dela, aí eu notei que tinha um ombro mais inchado que o outro, mais elevado. Então ali começou a nossa busca excessiva, né? Atrás do tratamento para Cauane. O diagnóstico foi escoliose, uma curvatura acentuada na coluna. Em alguns casos, a doença pode ser congênita, causada pela má formação das vértebras. Mas segundo a Organização Mundial da Saúde, em 80% dos pacientes, como no caso da Cauane, a doença é considerada idiopática, ou seja, ainda não tem uma causa definida. Além de fazer fisioterapia, a Cauane também precisa usar um colete para alinhar a coluna. Com muita dificuldade, a mãe conseguiu comprar esse modelo para ela. Só que além dele não ser o mais indicado, ainda causava muitos incômodos na menina. Essa história começou a mudar depois desse vídeo que viralizou nas redes sociais. Foram muitas doações de gente que a família nunca viu na vida. Com o dinheiro arrecadado, a mãe conseguiu comprar esse novo colete e trazer a filha de Santa Catarina para Campinas para se consultar com o Rodrigo, que é especialista na área. Nosso principal objetivo é fazer com que a escoliose evite a progressão. Então o que é importante? A gente tentar estabilizar essa curvatura para evitar essa progressão e, quem sabe, tentar reverter, diminuir alguns graus dessa curvatura. A Mariana, de 8 anos, também está fazendo o tratamento contra a escoliose. O pai conta que descobriu a doença por acaso quando a filha tinha 6 anos. Ela estava com uma suspeita de pneumonia, fizemos um raio-x e a técnica nos falou, olha, tem uma pequena curvatura na coluna dela, seria importante ir atrás, ver RPG e natação. Desde então, a menina faz acompanhamento médico, além de sessões diárias de fisioterapia. E a Mari é toda aplicada nos exercícios, viu? Faz tudo certinho toda manhã. E eu sei que eu tenho que fazer, daí eu faço. Você sabe que é importante para a sua saúde? Sim. Tem dado tão certo que a curvatura da coluna já melhorou bastante. Um incentivo foi tanto para a Cauane que está bem empolgada com o novo tratamento. Agora eu consigo ler melhor e também consigo abaixar a cabeça para escrever. Tá feliz? Muito. Segundo os especialistas, o diagnóstico é feito com exame clínico e também raio-x. Por esta razão, nós criamos o formato da formação continuada online, que é uma formação com um número reduzido de pessoas que a gente consegue ter várias vantagens do curso online, que é você assistir a hora que você quer, da maneira que você quer, quantas vezes você quer ir e voltando, mas
as aulas ao vivo que eu faço. Eu faço questão nesse formato online de tirar dúvida de todas as pessoas, de ter aula ao vivo com pacientes. Então, aquela história que a gente imagina, poxa, o curso presencial eu consigo estar ali com o professor. A nossa ideia é fazer isso no curso online também. Para você que mora distante, para você que é de outro país, que precisa disso, fazer esse curso, precisa ajudar os seus pacientes de uma forma científica, de uma forma com maior embasamento, com o que tem de melhor na ciência hoje, como fazer o seu paciente melhorar mais, ter resultados mais expressivos, nós vamos poder te ajudar. Então nós vamos abrir uma turma reduzida, mais uma turma reduzida, esse é o nosso objetivo, pequeno, para que a gente consiga dar atenção para cada pessoa, com aulas online e também aulas ao vivo com pacientes reais. Esse é o nosso objetivo e com isso a gente vai de fato ajudar mais e mais e mais pessoas. Fica aqui um grande abraço, esses são os nossos contatos, as redes sociais, o Instagram do Escoliose Brasil, o meu Instagram aqui é o Rodrigo Andrade Fisioterapia e a gente vai poder responder aí as dúvidas de vocês aqui também. Um grande abraço. Meu nome é Ana Paula, sou professora da Universidade de Santa Amaro, estou terminando o pós-doc pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. O Rodrigo vem trazendo uma coisa muito nova e factível na clínica, que é trazer a ciência junto com a prática clínica e ele vem mostrando essa quantidade de exercícios que um fisioterapeuta pode aplicar baseado na ciência, o quanto ele pode intervir de uma forma adequada e completamente precisa no paciente e com isso evoluir ainda mais nesse tratamento para conter, prevenir ou até, em alguns casos, diminuir essa curvatura da escoliose.